Bem-vindo, bem-vinda ao Wake Up Drop, onde eu vou entregar para você pequenas pílulas para o seu despertar. Já tomou a sua hoje? Ainda não? Então, bora começar! Hoje eu quero trazer para vocês um assunto que pode parecer trivial, mas ele é extremamente importante. E a gente não para pensar sobre isso. É nosso poder de escolha. Ele é tão poderoso, que se você conseguir realmente se dar conta do que significa e se apoderar disso, você pode ter quase tudo o que você quiser. O problema é que a gente não entende o que isso realmente significa. Então hoje eu quero explicar um pouco para vocês como esse nosso poder de escolha pode abrir enormes caminhos e fazer com que a gente realize o que a gente quer. Manu, para começar, explica pra gente por que a maioria das pessoas não consegue alcançar seus sonhos e objetivos. A maioria das pessoas confunde querer com escolher. A pessoa acha que escolheu, mas não, ela só quer. Quando você escolhe, você tem que se comprometer com uma jornada, com um caminho. Uma escolha envolve uma série de coisas. Como, por exemplo, eu quero ser magra e quero estar toda malhada para o final do ano, no verão. Mas você quer ou você escolheu? Porque se você escolheu, você vai ter que acordar de manhã para fazer academia, algumas vezes na semana pelo menos. Você vai ter que mudar a sua dieta. Você está disposta a fazer isso? Você realmente se compromete com a escolha que você fez? O problema é que a maioria das pessoas querem o resultado, mas elas não querem o caminho que leva àquele resultado. E o nosso poder de escolha tá quando a gente realmente incorpora a escolha e se compromete com a jornada. Entendeu? Entendi. E depois que a gente escolhe de fato, tem esse poder de decisão, o que nos impede de ficar firme nisso? Então, tem um pequeno problema que a gente nunca leva em consideração, que são os nossos hábitos. Os nossos hábitos, eles são programações que ficam rodando no nosso inconsciente e que eles fazem com que a gente, voltando um pouco, o que são hábitos, né? Os hábitos, eles são esses programas que fazem com que a gente realize as nossas tarefas gastando muito menos energia, né? Você pensa para escovar o dente ou para você vir aqui para o trabalho? Não pensa muito, você faz meio que no automático. E quando a gente faz uma nova escolha e decide fazer uma mudança na nossa vida, a gente tem que lutar contra os nossos hábitos, contra essas programações. O corpo luta contra. Então, quando você começa a ter uma nova atitude, uma nova atividade na sua vida, você precisa conscientemente lutar contra o seu hábito para reprogramar. Isso leva um certo tempo. E muitas pessoas desistem antes de realmente incorporar aquilo como um novo hábito, por exemplo. E um outro fator que envolve essa desistência, da gente não realmente incorporar, é porque falta clareza na escolha. A pessoa fala, não, eu quero. Entra nesse querer versus escolher, sabe? A pessoa quer, ela acha que ela quer, só que quando ela se dá conta da dificuldade que realmente aquilo traz, ela desiste. Então, a gente precisa entender se a gente quer ou se a gente realmente escolheu, sabe? Sim. Manu, você falou sobre reprogramação de hábitos, né? Quais são as principais dicas que você pode dar pra galera para realmente acontecer esse reprogramar aí? Então, eu acho que começa primeiro pela consciência de que isso é um processo. Porque a gente vai querendo ter novas atitudes, o que acontece? Eu já me deparei com isso milhões de vezes na minha vida. Eu quero, eu vou fazer, eu tô determinada, vem aquela empolgação do começo, né? E aí, quando o corpo começa a lutar contra, por falta de consciência de que aquilo é uma dificuldade que faz parte do processo, você, não, tá muito difícil, não, deixa amanhã eu faço, e você vai postergando, você vai deixando a força do seu corpo, dos seus hábitos antigos, dos seus desejos de prazer imediato tomarem conta. Mas quando você cria consciência que aquilo faz parte do processo e que só melhora, porque o difícil é romper a barreira inicial da inércia, né? Dar o primeiro passo mesmo. E aí, a partir do momento que você vai vendo que ao longo das novas tentativas vai ficando cada vez mais fácil, porque o novo hábito está se instalando, você consegue continuar. Então, consciência, né, da dificuldade, dos desafios que você vai enfrentar é o principal para você conseguir romper aquilo, entendeu? Tá dentro do esperado, tá dentro da sua expectativa.
E, Manu, assim, você falou dos hábitos, né? Tem um tempo específico que eu tenho que ficar fazendo alguma coisa para criar um novo hábito? Porque eu já li muito que tem 90 dias para você realmente conseguir colocar um hábito em prática. Isso é verdade? Tem algum tempo realmente ou não? Assim? Também já li que você precisa fazer 21 vezes o mesmo hábito para ele virar um hábito, de verdade. Então, olha, posso deixar uma dica até aqui? Leiam esse livro, é demais, chama O Poder do Hábito. E lá nesse livro, nesses estudos, eles explicam o seguinte, que 21 dias é o mínimo que você precisa para reprogramar um hábito. E muitos não vão ser reprogramados nesse tempo. Você precisa, alguns deles, quase um ano ali firme. Quanto mais difícil, quanto menos prazer está envolvido naquela tarefa, mais difícil fica. Então, 21 dias é o mínimo. E assim, eu falo isso por experiência própria. Eu já fiquei 3 meses meditando todo dia. Isso me facilitou. Mas como existe uma barreira assim, de acordar de manhã e meditar, facilmente eu volto para o padrão antigo. Então, os hábitos se instalam em 21 dias quando eles já existem assim uma certa facilidade, afinidade ou prazer envolvido. Eu, por exemplo, eu acordo de manhã e faço yoga. Eu adoro. Assim, é prazeroso para mim. Então, depois que eu fiz um mês, mais ou menos, aquilo eu faço com a maior facilidade. Mas porque tem no momento, porque muitas vezes, quando a gente quer alcançar grandes objetivos, né, coisas maiores, o prazer vem só depois e não durante. Como é algo que está associado a prazer momentâneo para mim, então fica mais fácil, entendeu? Então, esse tempo ele é muito relativo. Varia de pessoa para pessoa, e de coisa a coisa que você quer reinstalar ou que torne um hábito para você. Sim, e é bem interessante essa questão de tempo, Manu, porque sempre quando tem tempo para alguma coisa, a gente se cobra para que esse tempo seja realmente feito, né? Então, como que fica essa questão do despertar, da escolha com a autocobrança? Porque nem sempre você vai conseguir manter esse hábito certinho, por exemplo, no mesmo horário, todos os dias, do mesmo jeito, com a mesma motivação. Como lidar com essa questão da autocobrança nesse momento do poder de escolha? Você decidiu, mas você sabe que nem sempre você vai ter motivação ou tempo, até mesmo vontade mesmo para fazer aquilo. Como que fica isso? Isso interfere no seu processo de despertar? Isso interfere no seu processo de poder pessoal, de escolher, de fazer as coisas? Não, isso interfere e eu acho que a melhor maneira de você lidar com isso, voltamos à questão da consciência, porque ninguém acerta de cara. Eu adoro, né, ler histórias de sucesso, de pessoas que chegaram lá, que alcançaram coisas grandes na vida. E essas histórias são marcadas por muitos erros, por tentar uma nova abordagem, por muitos nãos, por muitas quedas. Então, só realmente chega lá, né? Chega no cume da montanha, quem está disposto a errar, a ter que começar por um novo caminho, às vezes rolar até de baixo de novo, chegar lá do zero e se reerguer de novo. Então, essa cobrança que a gente tem de acertar de cara é uma coisa que está no nosso inconsciente coletivo, né, da nossa cultura atual, de que a gente não pode errar, de que o erro é um problema, mas ele é a gente tentando masterizar, chegar num caminho ótimo, numa forma ótima de apresentar aquilo, né? Eu tenho uma filha de 5 anos e eu aprendi isso muito com ela, que as crianças elas não percebem o erro como um erro. Elas estão ali tenta de um jeito, tenta do outro. Aquilo não ofende, não deixa, principalmente quando elas são bem pequenas, né? Elas não se chateiam com aquilo. E a criança, ela é o momento, né, quando ela é menorzinha, é o momento que ela está mais aprendendo, porque ela não se julga. E não tem problema, eu vou fazer meditação todos os dias no próximo mês. E aí você falha um dia. Mas você já está tentando, você já está muito lá na frente. A gente foca muito na parte que deu errado e não olha a parte que deu certo. Entendeu? Então, disciplina, essa capacidade que a gente tem de se superar, errou, volta. Eu me determinei a isso, não consegui, tudo bem, talvez você não estivesse pronto para aquele desafio nesse momento, mas levanta, começa de novo, entendeu? É sempre saber voltar para aquilo que você se determinou e que você quer que aconteça. Entendi. E, Manu, muita gente fala sobre motivação, né? As pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de academia. Todo mundo espera acordar motivado e nem sempre a motivação ela vai estar ali, né? Porque, na verdade, é uma constância de esforço que você tem que fazer
Porque motivação, ninguém acorda, vou pra academia. É muito raro isso acontecer, né? E isso vale para vários pontos da sua vida, certo? Não, muito, exatamente. Acho que as coisas mais que trazem mais resultados, as coisas que você mais quer, assim, de transformação na sua vida, sempre envolvem algo que você não tá a fim de fazer. Por isso que são poucas pessoas que realmente alcançam os grandes objetivos, porque você tem que lutar contra uma força de ação que ela te traz resultado na frente, mas na hora é muito difícil. Nós somos muito motivados pelo prazer imediato, né? A questão dos chakras de baixo, né? Não vou entrar muito aqui nesse assunto, mas os nossos desejos mais primitivos de satisfação imediata. É lógico, o que você prefere? O que é mais gostoso? Ir pra academia, se esforçar, suar, sentir dor? Ou ficar na cama, no quentinho, na coberta? Óbvio que é mais gostoso estar na coberta. E se a gente não tem clareza do porquê que a gente está fazendo aquilo e sempre ficar se relembrando do quanto a gente quer aquele resultado, o quanto eu vou me sentir feliz quando eu alcançar aquilo, a gente não consegue vencer essa barreira inicial. Porque o nosso corpo foi desenvolvido, né, esses milhares de anos de evolução, buscando sempre conforto. Tudo que a gente inventou e criou e desenvolveu até hoje foi sempre para facilitar as tarefas e trazer mais conforto. Então, agora a gente está num momento de inflexão, de mudança na nossa sociedade, que se a gente tem tanta possibilidade e opções de coisas gostosas, confortáveis, deliciosas, que elas estão ficando até nocivas, entrou no ponto do exagero. Então a gente tem que lutar, inclusive, com essa programação primitiva, sabe, de busca por conforto. Então, como que a gente faz isso? Através da consciência. A gente evoluiu porque nós somos seres mais conscientes que os outros animais. Então, quando a gente se relembra todos os dias, não, eu vou acordar porque eu sei que isso vai me fazer bem, porque agora está difícil, mas depois melhora e eu vou ter satisfação, eu vou me orgulhar de mim por ter conseguido, mais fácil vai ficando você superar a barreira do desconforto e realmente se manter firme nos seus objetivos, nas suas escolhas. E tem alguma prática diária que você pode sugerir para a gente fazer para realmente... Assim, tem a questão da clareza, mas tem algo prático? Porque às vezes fica muito no teórico. Tem algo, todo dia de manhã visualiza, não sei, alguma coisa que você possa... Olha, tem uma dica boa para eu dar assim, sabe? É o seguinte, os primeiros 20 minutos quando você acorda são momentos um pouco mágicos, assim, sabe? É um momento que você... Qualquer informação que você imputar naqueles primeiros 20 minutos quando você acorda, elas se fixam com muito mais facilidade. Aquela energia, ela perdura ao longo do seu dia todo. Então, se você acorda, por exemplo, quero ir para academia, nos seus primeiros 20 minutos, você já pensa, não, eu vou acordar porque isso é importante para mim, porque eu tenho esse projeto, porque eu vou me sentir melhor, porque eu preciso de saúde, etc. Rapidinho você já entra no modo, não, vou levantar. E uma outra dica também é você pensar nisso antes de dormir, porque são os 20 minutos quando você acorda e os 20 minutos quando você dorme. É uma hora mágica para você imputar algumas programações no seu subconsciente. Então, eu faço isso. Quando eu tenho alguma coisa muito difícil que eu tenho que fazer, eu já penso, vou dormir pensando, amanhã a primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar é levantar e meditar, por exemplo. E aí, quando eu acordo, aquele pensamento já vem, porque foi a última coisa que eu pensei quando eu fui dormir. Então, essa é uma dica valiosa, ter muita consciência para esses minutos finais do dia e minutos iniciais do dia. É como se desse um comando pro cérebro, né? Você vai fazer isso e você vai fazer. Exato, e é um comando eficiente, porque ao longo do dia a gente fica dando comandos que depois você, não, mas deixa eu ver aqui mais um Instagram. Mas passou a notícia não sei do quê. Não, mas vamos aqui, alguém te chama pra comer e tal, etc. E quando vê as demandas, né, os chamados de distrações que a gente tem ao longo do dia já arrancaram sua atenção e aí aquela coisa já se perdeu. E acho que essas distrações, elas, né, entre aspas, elas podem estar ligadas no seu objetivo, né? Então, seguir pessoas que você acredita que têm o mesmo objetivo que você, né, no Instagram, assistir coisas no Netflix ou então na própria TV que façam sentido com seus objetivos, porque daí essas distrações acabam sendo o seu foco e você consegue atingir, certo? Exato! Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Se você fica cercada, por exemplo, dando exemplo aqui da comida, que é um clássico, né? Se você convive com
5 pessoas que elas, por exemplo, isso já teve estudo sobre isso, pesam mais que você vai aumentar de peso. Se as 5 pessoas que você mais convive são mais magras que você vai perder peso. Depois, eu não sei exatamente onde está esse estudo, mas eu já li um estudo sobre isso, que trazia isso. E não só em relação... Quero ser muito sua amiga, então. Mas ficar do seu lado pra sempre. Mas é verdade. E eu vejo ao meu redor, por exemplo, a minha funcionária, ela perdeu peso. Porque eu tenho na minha casa, as comidas são saudáveis, eu prezo por isso durante a semana, né? Pra depois poder dar uma escapadinha de vez em quando. E ela perdeu peso. Você acredita? Olha aí, ó. Um exemplo da vida real. Então, quando a gente tá sempre sendo relembrado daquela coisa que a gente quer, é como se você estivesse somando assim, um conhecimento, um desejo. Lembre-se de fazer exercícios. Lembre-se de fazer exercícios. Se alguém tá todo o tempo, é importante beber água. Tá todo mundo com garrafinha de água ao seu redor. Você, gente, só eu não tenho uma garrafinha de água? Não, peraí, deixa eu fazer a minha aqui também. Entendeu? Então, e pro mal também, isso é muito verdadeiro, né? Você tá com uma turma na faculdade, todo mundo prefere ir pro bar do que estudar. Nossa, ainda mais bar, que é uma delícia, né? Conversar, beber com os amigos. Fica muito difícil você falar, não, só eu vou para casa estudar. Né? Você precisa estar muito comprometido com isso. Agora, se são todos os seus amigos, você fala, gente, vamos pro bar. E todos os seus outros 5 amigos falam, não, a gente tem prova amanhã, a gente vai estudar. Você fala, nossa, melhor estudar, né? Peso na consciência. Não, tá bom, vou estudar, então. Então, a gente é muito influenciado pelo meio, né? E aí, criar consciência para esse meio ajuda a gente a nos manter muito mais firmes nas nossas escolhas. Manu, e essa influência do meio, ela serve tanto de forma positiva como negativa, né? Porque é a mesma coisa de você estar em um ambiente onde as pessoas são negativas ou são depressivas, ansiosas, esse tipo de coisa. Isso te influencia diretamente, né? E esse comando que você dá pro cérebro, que você falou anteriormente, ele também acontece dessa forma negativa. Por exemplo, acordei, nem comecei meu dia ainda, mas já falei, putz, hoje meu dia vai ser horrível, vai ser muito ruim, não vou conseguir fazer, não vou conseguir entregar, não vou conseguir trabalhar. Isso também funciona dessa forma? Funciona exatamente dessa forma. Se você já acorda no pessimismo, a chance do seu dia ser desenrolado de uma maneira ruim, nossa, aumenta muito. Sabe aqueles dias que você já acorda na preguiça? O clássico nem a gente precisa chegar, meu dia vai ser horrível. Mas se você acorda e fala, que preguiça, não quero levantar, você vai passar o dia inteiro com preguiça. Agora, se você levanta e fala, nossa, não, vamos viver, bora, quero fazer acontecer. Você tem muito mais ânimo ao longo do dia inteiro. Tem que aproveitar esses minutos mágicos, eles fazem muita diferença. Boa, Manu. Você estava falando da questão das escolhas, né, que influenciam. Isso, eu tenho um certo orgulho de dizer que eu gerei um pouco dessa tendência no último ano da faculdade. De ir pro bar. De ir pro bar, né? Não foi no penúltimo ano, no terceiro ano da faculdade, no segundo semestre. Eu comecei a sair do trabalho e quando eu tinha prova, eu ia direto para a biblioteca da faculdade estudar, coisa de 2 horas, 1 hora antes da prova. E isso meio que gerou um efeito em cadeia. Então, as pessoas que chegavam antes, os meus amigos, minhas amigas chegavam, a gente começou, sem perceber, a montar uma roda de estudo dentro da biblioteca, horas antes da prova. E aí todo mundo se ajudava, a gente debatia as questões que poderiam cair durante a prova e, eventualmente, todo mundo acabou bombando. Mentira, todo mundo acabava indo muito bem durante as provas, né? Então, isso foi bem legal. É só para compartilhar. Tchau. Não, mas eu quero aproveitar essa experiência que você compartilhou para dizer o seguinte, olha o poder de mudança que a gente tem. Às vezes, uma posição onde você se firma, falando, não, eu vou estudar, você conseguiu atrair outras pessoas para estudar. E por uma coisa positiva. Então, se cada pessoa consegue fazer escolhas conscientes de melhora, você vê como isso se espalha? E esse aqui é um dos meus objetivos, com esse trabalho, com esses conteúdos que eu estou disseminando. Mostrar que, a partir do momento que eu mudo, o mundo muda. Quando eu desperto outras pessoas. Porque eu começo a ajudar a média a subir para cima.
E aí, se a pessoa tem um pouco de ressonância comigo, tem afinidade, né, energética comigo, a minha energia, a minha melhora não traz benefício só para mim, traz para os outros também. E aí, você acabou de me mostrar aqui um caso real. É assim que funciona mesmo. Então, wake up, people! É isso aí, wake up people, wake up people. Estamos nesse momento de mudança maravilhoso do mundo. Tem gente que fala que não gosta de estar encarnado, né, vivendo aqui em 2020, etc. Eu acho maravilhoso. Eu acho que é uma oportunidade, assim, acho que muito especial poder ver essa transformação. E vocês vão ver, a gente vai viver nos próximos 50 anos bem como a gente não viveu nos últimos 2000. É verdade. Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Wake Up Drop, onde eu mostro para você pequenas pílulas que vão te ajudar no seu despertar. Se você gostou desse conteúdo, compartilha. Se você tiver dúvidas, pode deixar perguntas, sugestões para os próximos episódios. Eu vou amar responder, tá bom? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, deixa seu like e até o próximo episódio.